Olá, estamos aqui em mais um episódio do Elas na Escrita. Estou com duas convidadas muito especiais aqui hoje. Acho que é legal para a gente conhecer novas escritoras aqui, percorrer novos territórios em cada episódio. Hoje eu estou com a Lúcia Nascimento, que já é uma colega aí também de podcast. A gente está se conhecendo aí, né, Lúcia, fazendo um curso juntas, muito legal. Depois eu conto melhor para vocês. Seja bem-vinda. Obrigada, Isa. E estou aqui com a Daniele Tavares também, que eu vou conhecer melhor nesse episódio de hoje. Vou apresentar para vocês também. E acho que a gente tem muita coisa em comum entre essa dupla. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada pelo convite. Bom, e conversando aqui um pouquinho com os ouvintes que já estão acostumados com a temporada, eu tenho feito duplas que de alguma forma se conectam. Acho que tem sido uma conversa mais legal, assim, de dupla, e sempre tem alguma coisa que aproxima as duas escritoras. E entre vocês duas, acho que a gente vai muito na escrita de dois livros que estão por aqui. Quem estiver assistindo, eles estão por aqui nas estantes, ó, tem o Aqui Ontem, da Lúcia, e a gente está aqui atrás com Parte de Mim, da Daniele Tavares. Para quem estiver só ouvindo, depois eu vou deixar o link para vocês poderem comprar. Mas agora eu vou apresentar um pouquinho as duas antes da gente começar esse papo. A Lúcia, ela é escritora, jornalista, podcaster e pesquisadora. Ela é autora de Ruínas, um livro de contos vencedor do Prêmio UFES de Literatura, e do romance Aqui Ontem, que acaba de ser publicado pela editora Sete Letras. Ela é também idealizadora e apresentadora do podcast Relatos Mínimos, que aí, para quem não conhece, está acompanhando Elas na Escrita, já pode ouvir, que é super legal. Tem mulheres escritoras também, né, Lúcia? Mas conta um pouquinho do podcast, no que mais que ele foca, além de mulheres que escrevem. Ele conta, acho que é a história de pessoas que contam histórias, não é isso? Isso. Primeiro quero agradecer pelo convite, Isa. Estou super feliz de estar aqui. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente também. O podcast Relatos Mínimos, ele surgiu com esse desejo de contar histórias de quem vive de contar histórias. Então, a ideia é que eu entrevisto escritores, pessoas da cena, para contarem as suas histórias de vida. Para além do que eles escrevem, enfim, para além do que eles atuam, como que são essas histórias que eles mesmos viveram. E a gente hoje está aqui então com a Daniele Tavares, que ela é escritora e atriz. Olha, então, além de contar histórias nos livros, ela conta nos palcos também. E ela cofundou em 2011 o coletivo Beco de Escritoras, voltado para a criação, discussão e fomento da literatura, com o qual publicou 2 antologias, A Medida de Todas as Coisas e Partidas, Ausências, Rupturas e Despedidas. Em 2023, ela lançou seu primeiro romance, Parte de Mim, pela editora Quelônio. É uma obra íntima e delicada sobre a relação com sua filha, atravessada por um acontecimento avassalador. Atualmente, ela se prepara para a estreia do seu primeiro monólogo autoral, que eu soube que vai estrear pertinho aí da saída desse episódio, né, Dani? É isso aí, tá estreando no dia 8 de novembro, no Teatro Pequeno Ato, com direção do Marcelo Várzea. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, boa noite a todos que estão nos ouvindo. E sim, esse monólogo partiu do livro também, mas acabou crescendo, virou um trabalho maior e é uma coisa que está sendo muito transformadora para mim. E eu convido a todos que estão ouvindo para ir nos visitar. Ai, maravilha. Hoje vocês descobriram que a gente geralmente grava à noite aqui, hein? Não sei se vocês estão ouvindo de manhã, de tarde ou de noite, mas geralmente sempre está aqui de noite no estúdio. Vou começar então perguntando para a Lúcia, que no Aqui Ontem, Lúcia, você fala um pouco sobre escrever a partir das ausências, dos vazios que ficam após a perda. Eu queria entender para você como foi transformar o luto em matéria literária. Acho que depois a gente pode estender essa pergunta também para a Daniele. Mas você pode começar a contar um pouquinho isso para a gente? Posso. Eu comecei a escrever o Aqui Ontem, ele não era o Aqui Ontem, ele era uma outra escrita, mas foi essa primeira tentativa de escrever um romance. Eu tinha acabado de publicar o Ruínas, que é o meu livro de contos, e era uma história que pensava sobre perdas, mas ainda não sobre o luto. Então, já tinha ali uma protagonista que era uma pessoa que foi abandonada pela mãe biológica durante a infância, e isso permanece no Aqui Ontem, mas só aos poucos que o luto foi tomando conta do que era o romance. E aí isso foi por conta da minha vivência pessoal, né? Em 2020, eu comecei a escrever em 2019. Em 2020, minha mãe faleceu. Ela teve um câncer que foi muito rápido, assim, em poucos meses ela faleceu. E alguns meses depois eu descobri que eu estava com câncer. Então eu vivi 2 lutos, assim, que era o luto de partes do meu corpo que estavam sendo tiradas e o luto da minha mãe, que tinha acabado de falecer, e eu vivi isso ao mesmo tempo. E aí eu não consegui escrever durante esse tempo, o texto ficou totalmente parado, eu escrevia bilhetes para mim mesma, eu escrevia notinhas num caderno pequenininho, que era o meu diário da época. E aí depois de muito tempo, depois de quase 2 anos, é que eu consegui voltar para o romance.
E aí, nessa escrita, o luto, ele não tinha como sair dali, né? Ele estava muito forte na minha vivência, para não estar também Uhum. na escrita. E aí, o que aconteceu foi que, durante esses 2 anos em que eu fiquei sem escrever, a minha sensação é, de fato, de que o luto, ele te paralisa. Ele te impede de se movimentar. E aí, eu queria transformar isso em escrita. Então, eu pego essa narradora do Aqui Ontem, que é a Alice, e ela perde a mãe biológica dela na infância, né, nesse abandono, e ela, já adulta, vai vivenciar a morte da mãe adotiva dela. E quando ela perde a mãe adotiva, ela começa a se perguntar quais são as histórias dessas mulheres e dela própria que ela nunca vai conhecer. Quais são as histórias que morrem com cada uma dessas pessoas que passaram pela vida dela. E aí ela começa a escrever a partir disso. E eu acho que a minha escrita sobre o luto e sobre perda também vem um pouco daí. Quais são as histórias que eu nunca vou conhecer sobre essas pessoas que já passaram pela minha vida? Quais são as histórias da minha mãe mesmo que eu nunca vou conhecer, porque ela já não está mais aqui para me contar, né? Então eu acho que a escrita da perda vem um pouco daí, de transformar essa paralisia em movimento ou em escrita, né, em história. A escrita, ela parte de lugares terrenos muito diferentes para cada um, então tem também esse lado ali, esse tempo às vezes de maturar uma experiência, maturar uma vivência importante e talvez entender como aquilo vai sair do corpo da gente. A escrita acaba sendo esse lugar, né, até de diálogo, de encontro, de entendimento. E, Daniele, seu livro também, ele fala de dores e vivências muito profundas. E como Sim. foi para você também lidar com tudo isso e transformar isso na escrita de um livro, assim como a Lúcia também lidou com essa experiência para criar uma ficção? Eu acho que ela falou uma palavra muito interessante, que é essa paralisia, né? Eu também passei por essa paralisia, achei que nunca mais eu conseguiria escrever depois da perda da minha filha. E realmente eu consegui, durante 5 anos eu escrevi em diários. Eu conversava com ela, eu escrevia para mim, mas eu não conseguia produzir, no meu entender, material literário. Até vir a pandemia, eu tinha me internado realmente na minha casa de praia, e eu comecei a revisitar os diários, e vi que ali existia uma escrita potente, existia muita coisa que poderia ser literatura. Na verdade, isso começou porque eu li um livro da Joyce Carol Oates, onde ela conta sobre a viuvez dela. E aí eu falei, nossa, a dor também pode ser literatura. E aí eu fui revisitar os diários e vi que ali tinha muita coisa bacana. Então, durante esse período da pandemia, onde eu fiquei isolada, eu consegui daí trazer e montar esse livro que foi realmente transformador para mim, para minha dor. E acho que eu precisei dessa paralisia e precisei desse momento de introspecção ali para conseguir fazer isso virar um livro. E é interessante porque no seu caso você começou a escrever ainda sem pensar em literatura, então é Sim, legal ver esse caminho sim, também, quando a é. gente pensa em processo criativo, como é diferente para cada um, você estava ali ainda nesse momento dos diálogos do diário, e muita gente começa a escrever nos cadernos, os Uhum, cadernos, a gente conversou muito já aqui sobre esses cadernos enquanto espaço criativo, que eles acabam sendo lugar de você plantar, né, plantar coisas que podem servir de exatamente. colheita mais tarde. Acho que você lidou muito com isso, então. E para vocês, você acham que a escrita funcionou de alguma forma para ajudar no processo de cicatrização? Ou ela expõe mais ainda as dores de alguma forma? Ou foi tudo isso junto no processo de vocês? Difícil a pergunta. Eu vou começar, então. Para mim, a escrita veio depois. Então, ela não serviu como cicatrização porque eu vivi muito luto e eu fiz questão, assim, eu fiz questão de estar com a minha mãe quando ela estava morrendo, eu estava ali no momento em que ela respirou pela última vez. Então, eu fiz questão de viver isso muito, muito ali, cada minuto daquilo. E eu fiz questão também de depois me deixar sofrer tudo que eu precisava sofrer. Então, tem uma imagem que eu uso para mim e que acabou sendo usada um pouco no livro também, que é a ideia de um afogamento. Então, a sensação é de que eu estava me afogando naquilo. E eu pensava que quanto mais eu me debatesse, mais chance de me afogar eu ia ter. Então, a minha sensação é, vai para o fundo, deixa aí. E eu fui.
E aí a minha ideia é, quando você chega no fundo, talvez você consiga dar um impulso para subir de novo. E foi um pouco o que eu senti que eu fiz nesses primeiros 2 anos ali, né? Depois do momento em que minha mãe morre. E aí, na hora que eu vou escrever o romance, esse processo já estava feito. E a minha sensação é de que a escrita, ela tem muito do luto, claro, não teria como não ter, né? A história vai percorrendo essa espiral do luto, mas ao mesmo tempo ele é só um ponto final, sabe? Então eu não usei a escrita para um processo, mas ela reflete esse processo todo. Entendi. Essa é a minha sensação com Aqui Ontem. Nossa, e trouxe umas metáforas muito fortes, tipo essa também, né? Do chegar até o fundo para conseguir esse impulso para subir. Muito, muito interessante, né? Do livro. Porque a sensação é de que você tá se afogando mesmo, né? Então, é isso. A sensação é de que se eu fingisse que nada daquilo estava acontecendo, se eu não vivesse aquele luto... Seria ainda pior, né? Eu nunca ia conseguir sair dele. E para você, Dani? Eu acho, na verdade, a escrita foi dolorosa, essa reescrita, né? Pegar aquele material todo, a ponto de que o livro, quando começou, ele se chamava o livro da dor. Eu queria expor aquela crueza de sentimentos, eu queria mostrar como doía. Não é nem que eu queria mostrar, eu não conseguia fazer diferente. Aquilo era muita dor, o que estava ali. E aí, à medida que a escrita foi sendo construída e eu fui trazendo novos elementos, eu fui trazendo ela também para dentro do livro, trazendo trechos de diário dela, trechos de coisas que ela listava, que eu fui encontrando, trazendo trechos de sonhos meus. A coisa foi ganhando uma leveza e chegou uma hora que eu falei, isso não é mais um livro de dor. Isso aqui é muito mais do que um livro contando da minha dor. É um livro falando da nossa relação, é um livro contando da existência dela. Aqui eu tô fazendo uma relação de tudo que ela passou durante esses 21 anos. E aí transformou-se, virou outra coisa. Tanto que as pessoas muitas vezes me trazem esse feedback. Esse é um livro de amor, não é um livro de dor. E ele transformou-se em parte de mim, né? Então, eu acho que ele não foi escrito, não é que ele fez uma transformação, ele mesmo se transformou e trouxe também, óbvio, com isso, uma leveza para mim que foi fundamental. Foi fundamental. E muito bonita essa relação dos títulos, né? O quanto os títulos foram diferentes por conta do processo de descoberta que você teve ao longo do livro. E o livro é isso, às vezes, ele é muito diferente, o livro que a gente imagina do livro que a gente escreve, né? Enquanto escritora, às vezes, quando a gente está ali pensando e elaborando, fala, tá, vou escrever, nossa, é outro livro que vai surgir a partir daí, vida, né? Ele ganhou vida, exatamente. Parece invenção, mas ganha vida mesmo. E aproveitando esse ponto, eu queria saber vocês, assim, tem um tema muito atual quando a gente pensa em autoficção. E principalmente quando a gente está falando de mulheres escritoras, essa palavra surge em todos os bate-papos, em todos os eventos. É um tema que está muito em alta na literatura contemporânea. Tem mulheres que se afastam completamente dessa palavra, não gostam de chamar de autoficção, não gostam de se aproximar da autoficção. E tem autoras que se relacionam bem com ela, falam, não, é isso mesmo, trabalha ali com essa narrativa que de alguma forma dialoga com a memória. E eu tenho muitas autoras que vieram aqui para falar, a memória já é uma invenção, a memória já é uma ficção. Então, o que a gente escreve, às vezes, também é uma reinvenção, assim como a realidade, a memória, o retrato. Como vocês lidam com esse termo? Como é a autoficção para vocês? Isso se aproxima ou se afasta dos livros que vocês escreveram? Eu acho que não tem como a gente se afastar completamente, assim, né? Eu costumo também dizer que, ainda que eu escrevesse sobre alienígenas, é a minha vivência que vai estar ali, de alguma forma. Então, eu acho que a autoficção, se a gente pensar nesse sentido de que parte da nossa experiência está sempre no que a gente vai escrever ou no que a gente vai colocar no palco de um teatro, não tem como a gente fugir completamente disso. Eu acho que tem quase uma guerra, né, contemporânea sobre esse termo, assim, com certeza. Quem gosta, quem não gosta, quem se afasta, quem não. Mas eu estava conversando, inclusive, sobre isso ontem com uma colega, e a gente estava pensando sobre os tantos modos, né, de se fazer autoficção. Porque às vezes a gente critica algo sem pensar também sobre esse contexto de uma mulher escrevendo. Se a gente pensar, né, na história da literatura, quantas vezes as mulheres puderam contar as suas próprias vivências
né? Então, colocar isso no papel. Eu acho que é Exato. fantástico que nesse momento isso esteja acontecendo. Eu acho que nos meus livros, tanto no Ruínas quanto no Aqui Ontem, eu parto... eles não são autoficcionais, né? Nem o de contos, nem agora o romance são autoficcionais, mas eles partem dessas vivências que estão em mim, né? Que estão no meu corpo e que vão se transformar em escrita. Então, não tem como fugir completamente disso. Não, acho que é bem o que você falou, e eu acredito muito nisso. Até se escrever sobre alienígenas, de alguma forma, isso vai estar partindo ali Você da tá... minha experiência com esse tema. Isso acontece também com o Baixo Paraíso. Ele tem temas completamente diferentes dos de vocês, mas que de alguma forma se relacionaram com a minha vida, que eu experimentei de alguma forma. E depois que eu publiquei, algumas pessoas me perguntavam, tá, quantos por cento é verdade? Eu falava, não tem uma porcentagem de verdade, é uma reinvenção, é uma criação ali, é algo completamente diferente, né? E é engraçado nessa, desculpa, mas nessa ideia da memória, né, de que a memória cria e ela recorta e ela inventa histórias. Quando minha irmã leu o Aqui Ontem pela primeira vez, tem algumas cenas com rodas gigantes, que é inclusive a foto da capa, né, tem uma roda gigante. E aí minha irmã falou assim pra mim, nossa, eu lembro daquela cena na roda gigante. E eu falei, mas ela é ficcional. Olha só. Ela não existiu, ela nunca existiu aquela cena exatamente como está contada no Caramba. livro. Então, de fato, a gente inventa e é Sim. isso, né? Nossa, eu vou até colocar um ponto antes de passar para Dani, porque eu lembrei também, o Baixo Paraíso é uma cidade que eu inventei, mas é uma cidade que no livro estava ali na região da Chapada dos Veadeiros, que é uma região que existe de fato. E uma das leitoras leu e veio falar comigo. Nossa, eu lendo, eu comecei a comentar com meu marido que nas próximas férias eu não ia ficar em Alto Paraíso, eu ia ficar em Baixo Paraíso, que devia ser muito mais barato. Eu falei, não, a cidade não existe. Eu inventei Muito uma bom, cidade. muito bom. É Mas muito isso é bom. legal, então quer dizer que convenceu, né? Total. E para você, Dani, como vem esse Sim, é o termo? que ela falou, a gente sempre vai ter alguma coisa das nossas referências, mas eu não tenho problema com isso. Sim, eu escrevo autoficção e acho que essa é até a minha facilidade. Eu acho que eu não lembro se eu tenho alguma coisa muito ficcional que eu tenha escrito até hoje. Eu acho que esse é um traço meu e que eu me cobrava muito de dizer, puxa, eu tenho que inventar mais, eu tenho que ser mais criativa. E aí veio Anne Ernaux ganhando o Nobel. Eu falei, minha musa me salvou. Mas e aí a gente tem Edouard Louis, né? Então, eu acho que é um caminho que acontece hoje em dia. Não quer dizer que é melhor ou que é pior, mas é um caminho que existe. Exato, É um caminho possível. Possível, é o que eu faço, né? Uhum. E que é a forma como eu trabalho o material que eu tenho. Então, eu não acho que a gente deva fazer aí juízo de valor do que é autoficção. Eu acho que assim como existe romance, ficção científica, poesia, a gente tem autoficção. Eu gosto. E legal, e bom que são dois perfis muito diferentes, então, e que de alguma forma se aproximam. Sim. Gente, e é isso, parem de tentar descobrir o que é verdade e o que não é verdade no livro. Exatamente. Porque eu lembro de um professor meu que falava que a maior vantagem do escritor é que você pode mentir o quanto quiser. Então, tem alguns livros que eu li recentemente que brincavam justamente com isso. Tinha o Yoga, do Emmanuel Carré, em que ele fazia justamente isso. Ele escrevia o livro e tinha hora que você estava jurando que estava lendo a realidade, a vida dele, aí ele brincava, te colocava no espaço da ficção e você achava que estava lendo ficção e você estava lendo algumas coisas de realidade. Então, era uma mistura maluca, que colocava o leitor justamente nesse espaço do, ai meu Deus, o que será? E eu acho que às vezes até a gente começa a se confundir. É verdade. Tem isso. partes do meu livro que eu já não lembro. Será que isso aconteceu de verdade ou será que eu inventei? Então, Olha eu só. acho que na vida, às vezes, a gente tem essa sensação, não tem, quando você diz, será que eu sonhei ou isso aconteceu Nossa, mesmo? sim. Será que Até eu quando a falei gente fala de aquilo? infância, de adolescência, será que realmente aquilo aconteceu? Ou eu já imaginei, ou eu supus? Então, né, fica tudo muito bacana, Exatamente. divertido. Nessas costuras. E agora, passando um pouco ali para a escrita em si. Lúcia, no seu livro você fala que tem essa filha, né? Que tinha ali uma mãe adotiva, uma mãe biológica, e ela vai na busca dessa mãe biológica. Como foi você para construir essa personagem? Você talvez ali um pouco nesse lugar da filha, pensando nas mães e pensando em uma mãe ali. Como você construiu essas personagens do livro a partir desse ponto? quando eu comecei a escrever o livro, eu estava também num processo de pesquisa do meu mestrado. E tem um diálogo que também acabou fluindo para o romance. Eu estava estudando a obra da Elvira Vinha, que é uma escritora, foi, né, uma escritora contemporânea que eu amo
Eu acho a escrita dela fabulosa, fantástica. E aí, essa busca da Alice, que é a protagonista do romance, ela também é uma busca pelo modo de narrar, pelo modo de contar as próprias histórias. Legal. Então, a mãe dela, biológica, no romance, se chama Elvira. Hum. Porque era um diálogo que eu estava fazendo não só com dessa personagem, com a mãe dela, mas um diálogo meu com essa mulher escritora que eu acho fabulosa e que já não estava mais aqui também. Quando eu comecei a fazer o mestrado, ela já tinha falecido. Então, esse diálogo, essa construção foi vindo muito também do que eu estava pesquisando. Eu acho que pesquisar sobre um romance me fez conseguir escrever um romance. Que legal. E aí a ideia da Alice no livro também é isso. Ela vai em busca dessa mãe biológica, ela começa a escrever sobre essa busca, ela começa a ficcionalizar sobre as histórias que ela não conhece, que ela nunca vai conhecer, sobre essa mãe biológica, que, enfim, que ela teve ali presente por pouquíssimo tempo durante a infância dela. E ela vai criando a partir disso, sabe? É desse jogo entre o que ela de fato quer conhecer dessa mulher e o que ela vai só criar. Ela quer criar histórias de alguma forma, ela quer preencher vazios. Preencher uma narrativa própria dela, né? Da própria vida. Criar a própria narrativa dela. Então, ela vai fazendo isso a partir também de criação de histórias. Que legal você brincar com isso da pesquisa, né? Estando ali no mestrado, estando junto ali do processo de escrita. Eu sempre pensei muito que quando a gente fosse para o mestrado, eu já pensei em fazer um mestrado em literatura. Eu ficava, ai meu Deus, mas aí eu não vou mais nem querer escrever, nem ler, que eu vou perder o prazer da literatura. Eu já pensei muito nisso. Então, que bom que eu tô vendo uma pessoa na vida real que não perdeu o prazer com isso. Não. Para mim, eu acho que foi enriquecer esse processo, né? Foi um processo que, se não acontecesse junto, talvez não fosse tão interessante, sabe? Ai, que demais. Então, os dois juntos, eles se ajudaram, assim, os dois aconteceram, fluíram mais facilmente. Olha assim. aí, gente, pesquisa e criatividade também andam juntos. Também Bom a gente acontecem. saber. E, Daniele, no seu, que você se define mesmo, define o livro como uma autoficção. Então, nesse caso, as personagens que estão ali são personagens reais. Sim. Como foi para você escrever essas personagens lidando ali com um ponto de exposição e intimidade, sabe? O que para você virava, tá, isso aqui é interior e vai ser só meu, isso aqui eu vou colocar, sabendo que o livro, no momento que a gente está escrevendo, ele parece muito nosso, parece um espaço secreto, mas depois ele vai para o mundo, né? Isso é uma coisa que me questionaram muito, né? Se eu me exporia dessa forma. É uma coisa curiosa, porque em nenhum momento eu me questionei se eu guardaria essas informações para mim. No momento em que eu me decidi a escrever o livro, que eu achei que aquilo precisaria ser colocado no papel, colocado no mundo, eu tinha um propósito para isso. Então, o que para mim foi muito difícil quando minha filha morreu, que eu me senti desautorizada a viver o meu luto. Não só pelas pessoas em volta, mas pela sociedade. Hoje em dia, o luto não é uma coisa que as pessoas veem com bons olhos. Você tem que ser feliz. Você tem que estar feliz, você tem que parecer feliz. Isso, então, existe uma exigência, né, por esse estado de felicidade. Certo? Instantânea e o tempo todo. Likes, Exato. E que sorrisos. não faz nenhum sentido, né? Porque alguém te dizer assim, não, você precisa ficar feliz, vai lá e faz as coisas, você fala, gente, só piora. Então, Não faça né, isso. tem inclusive um capítulo do livro que se chama Etiqueta do Luto e que é o título da minha peça e que fala sobre as coisas que a gente escuta quando você perde alguém, que não fazem sentido, né? E então, para mim, começar a escrever esse livro era, eu tenho o direito de viver o meu luto. E de contar essa história. De contar essa história. E eu quero que outras mães se autorizem a viver o luto delas. Então, foi assim, não é que eu estava questionando se eu ia me expor ou não. Era uma questão de eu dizer, eu vou fazer isso porque as pessoas precisam saber disso, precisam ouvir sobre isso. Então, em nenhum momento eu cheguei a questionar se eu ia segurar essa história para mim ou não. Era óbvio, assim. Aí as pessoas dizem, mas você é corajosa. Não, não é corajosa, era o que tinha que ser feito, ponto. Você não questiona se você vai, sei lá,
não sei que exemplo usar aqui, mas você tem que pegar uma coisa que está do outro lado da rua, você tem que atravessar a rua. Para você, aquela história ela tinha que ser escrita, ela foi escrita. Você olha para um lado, olha para o outro e atravessa a rua, Exato. entendeu? Você não tem essa dúvida. Então, tinha que ser colocada no papel, tinha que ser escrita, tinha que ser publicada. É isso, a gente tem que falar sobre isso. É tão estranho, né? Essa pressão da sociedade para que não se fale sobre. Uhum. E o incômodo que causa nas pessoas quando a gente fala sobre, não vamos né? falar sobre a morte. Eu falei, mas, gente, a gente vai morrer. É isso. Todo mundo vai morrer. Não tem E a como gente fugir. precisa falar sobre o assunto, né? Porque quanto menos a gente fala, mais difícil tudo fica. E dá a menos sensa- pessoas sabem lidar, né? E dá a sensação de que você é a única que vive isso, né? De Exato. que já viveu. E não, Exato. eu encontrei uma amiga semana passada e o pai dela faleceu recentemente. E ela queria falar sobre isso, mas ela me pedia desculpas. Não, desculpa por estar te falando. Eu falei, gente, você não tem que pedir desculpa nenhuma. A gente tem que falar sobre isso, porque quem ainda não passou provavelmente vai passar por uma Exato. situação assim. Exato. Então, puxa, vamos colocar como que é. Porque eu não sabia, eu não tinha essa noção de como que é. Uhum. Você só descobre na hora. Vivenciando. Exatamente. Mas dá pra gente ter uma ideia um pouquinho melhor se mais gente fala sobre. Claro. E Dá são pra dessas gente- experiências universais que todo mundo vai Exato. passar, né? Quanto mais Exato. tabu, mais difícil fica. Exato. E aí eu cheguei a ouvir coisas assim, eu não queria falar sobre esse assunto com você, porque eu não queria te lembrar da tua filha ou da morte dela. E aí eu fiquei pensando, mas em que momento momento você eu esqueci? achou que eu esqueceria disso? Né? Exato. Em que momento da minha vida eu podia esquecer dela ou da morte dela? Nunca. Exato. Então, são coisas que a gente tem que ir desmontando ao nosso redor, né? Então, vai facilitar a vida de outras mães se mais pessoas souberem que elas podem falar, que elas devem falar, que a gente quer ver os filhos vivos. Então, quanto mais você chegar para mim e dizer, me conta uma história da tua filha, eu vou gostar disso, não vou ficar triste, né? Então, eu acho que a ideia era essa, deixar ela para sempre. Maravilha. É muito interessante ver como a escrita consegue estar nesses espaços da gente guardar não só memória, mas guardar uma invenção possível, guardar uma história, perpetuar histórias, né? Acho que é para isso que a gente tem o livro e para conseguir criar esses diálogos, como vocês falaram, de tantos assuntos possíveis, né? A gente consegue dialogar através da escrita. E eu queria perguntar uma outra coisa para vocês. Vocês duas transitam por lugares diferentes além da escrita literária. Você é jornalista também, é podcaster, então entrevista, ouve muitas outras histórias. E a Daniele está no teatro, inclusive está levando uma história também para o teatro. Essa história vai virar um monólogo. Queria entender para vocês como a escrita, de alguma maneira, influencia e atravessa esses outros processos de vocês. Por exemplo, Lúcia, você quando está ali como jornalista, entrevistadora, num podcast, ouvindo uma história, como se relaciona com você enquanto escritora? E Daniele, você quando está no palco, está no seu processo de criar uma cena para o teatro, como vem também a sua persona escritora ali? Eu acho que para mim tá tudo muito relacionado. Tanto que eu sempre quis escrever ficção, eu sempre escrevi ficção amadoramente, desde pequenininha, assim, gostava de pegar folhas e começar a criar vidas e criar histórias. Mas quando eu estava naquele momento da adolescência, que você tem que decidir o que eu vou fazer da vida, eu acabei decidindo pelo jornalismo. E tem uma história que eu acho interessante, assim, nesse meu processo de me transformar em escritora, né? De me aceitar escritora. Que eu sempre achei que escrever ficção era uma exposição muito grande. Mesmo se eu escrevesse sobre alienígenas. É uma parte da gente É uma muito parte íntima muito ali, né? forte, né? Muito íntima, que você, de fato, é você escrevendo. Então, aquilo é muito grande. E aí eu achava que fazendo jornalismo, eu ia poder escrever, mas, teoricamente, me proteger dessa exposição por uma suposta... Enfim, né, no jornalismo as pessoas acham que o que você está escrevendo é tudo a verdade, né? Como se existisse uma verdade, muito objetivo, Ali, né? com um distanciamento. Então, eu escolhi o jornalismo porque eu poderia estar perto da escrita, mas sem me expor. E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que isso não funcionava. Não é assim que funciona, porque mesmo no jornalismo, você escolhe sobre o que você vai escrever, né? Então, você já escolhe as tuas pautas, o teu jeito de escrever, já é um tanto de você ali.
E eu acho que hoje que eu assumo, né, que a escrita é sim a parte de mim que eu mais gosto, é a que eu gosto mais de incentivar, todas as outras confluem para isso também. Então, eu acho que no podcast, né, no Relatos Mínimos, eu entrevisto pessoas que escrevem, eu entrevisto pessoas que contam A histórias gente também. não consegue fugir, Não né? consegue fugir. Então, tá ali, isso tá muito presente. E eu acho que as duas coisas, os tipos de escrita, né, do jornalismo, porque eu também hoje escrevo reportagens, faço entrevistas para revistas, e essa parte de escrever no jornalismo, eu acho que me ajuda na ficção, porque ela me traz um senso de necessidade de edição, de revisão, que é importante na ficção, mas eu acho que eu também trago muito da ficção para o jornalismo, porque eu não gosto muito daquela historinha que faz assim, A, B, C. Não, vamos contar a história, vamos tentar trazer os elementos para deixar essa história mais saborosa. Legal. Então, acho que tá tudo meio misturado. Eu brinco que, para mim, acho que onde o jornalismo mais ajudou na escrita literária é em perder o medo da página em branco. Porque você ia ter que fazer o texto sair de algum jeito. Então, na hora de escrever literatura, tu me fala. Começa de algum jeito. Vamos lá que de algum jeito vai sair. E você, Daniele, como foi esse processo para depois começar ali no livro e partir para o teatro, né? Pois é, na verdade, eu acho que a escrita, de modo geral, me organiza. Então, se eu tô nervosa, ansiosa, alegre demais ou qualquer coisa demais, senta e escreve, nem que seja 5 minutos. Daí, vamos lá, vou entender o que está acontecendo. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é que no teatro, eu estou escrevendo monólogo, então, legal, isso correu bem, mas na hora de atuar, eu preciso, às vezes, dizer, escritor, agora dá licença um pouquinho, porque eu preciso fazer a fala. Então, besteira, por exemplo, uma frase lá, no jardim, você tem que pegar as flores e levar até o vaso. Só que na hora de você atuar, você não pontua, né? No jardim a gente pega as flores e leva até o vaso. E aí, às vezes, eles me corrigiam 200 vezes, porque ele diz... Ninguém fala, no jardim, a gente pega as flores. E aí chegou uma hora que eu falei, claro, eu estou pontuando, porque eu sou escritora. Eu estou escrevendo na cabeça, né? Então, às vezes, eu tenho que dizer, vamos separar as coisas, porque uma coisa é escrever, outra coisa é atuar. Mas, às vezes, precisa separar. É verdade. Né? Mas entre escrever a literatura, escrever teatro, ou... Eu acho que foi uma coisa que fluiu normal. Diferentes espaços de Diferentes criação, espaços, né? É escrever. Eu acho assim que, para mim, escrever faz parte de fazer a vida funcionar. É como se me ajudasse a botar as engrenagens no lugar certo, sempre. Legal. E, Luciano, no seu livro, você tem uma personagem que também escreve, não é isso? De alguma forma. Então, e você fala ali de um estado de escrita, e lendo sobre ele, eu vi muito isso que você traz da pesquisa, né? Da sua pesquisa ali dentro da universidade para o livro. Isso se reflete na forma da escrita. Como foi isso para você? O que é esse estado da escrita e como isso veio na sua personagem? É interessante, né, que ouvindo a Dani falar, eu acho escrever um negócio super difícil. E eu acho que, para mim, a escrita vem também dessa vontade de encarar esse lugar que eu acho muito desafiador. E aí, quando eu coloco a Alice, que é a protagonista do romance, para também escrever, eu acho que eu jogo um pouquinho para ela essa dificuldade, Legal. essa responsabilidade, sabe? A escrita é tua. Vai lá, faz isso funcionar. Mas eu acho que como ela, né, como essa narradora, protagonista, eu também penso na escrita e nesse processo de escrita como algo que é uma edição de memória, que é um resgatar de memória, mas como aquilo que a gente já falou, né? A memória é um processo de brincadeira, de edição, ela engana a gente. E também de invenção, né? E de invenção. Então, eu acho que para mim esse estado de escrita vem um pouco desse lugar de brincadeira, mas de encontro com um lado meu que sente muita dificuldade. Eu acho que no caso da Alice, esse estado de escrita também vem de quais são as histórias que a gente quer criar quando a história que já existe não é a que a gente gostaria que fosse, né? Que existisse.
Eu acho que o meu estado de escrita também vem um pouco daí, assim. A minha família não era muito de contar histórias. Eu sempre pedia, assim, para minha avó, para o meu avô, ai, me conta as histórias de vocês, né? Como é que era? Eles eram migrantes, então deviam ter muitas histórias muito interessantes, mas eles não contavam. E hoje, já velha, com eles todos já falecidos, eu fico pensando que talvez eles não contassem histórias porque talvez nunca ninguém tenha contado histórias para eles. Eu não sei se os meus Olha só. avós ouviram histórias quando eles eram crianças alguma vez. Eu não sei se eles aprenderam que isso era muito gostoso, sabe? E aprender a contar histórias, né? Exato. Então eles não me contavam. E eu sempre tive isso muito forte, assim, eu queria saber quais são essas histórias que eles não me contaram. Então eu acho que o meu estado de escrita, ele vem um pouco daí, assim, é um estado de imersão. Quando eu estava escrevendo o Aqui Ontem, a última versão eu escrevi em 2 meses que foram de imersão completa. Eu acordava, começava a escrever e ficava escrevendo o dia inteiro. Ia dormir, acordava no meio da noite. Vira uma obsessão, né? Virou uma obsessão. E eu escrevia notas e ficava, assim, enlouquecida tentando escrever. Então, acho que o estado de escrita, no momento, ele é de imersão completa. Mas o que vem um pouquinho antes dele é essa vontade de conhecer histórias. E as que eu não conheço, eu vou inventando. Eu acho que a Alice, eu empresto para ela esse desejo e esse modo de fazer. Olha só. Daniele, você tem uma escrita mais poética, mais sensível. Como você chega nesse estado né, de encontrar essa sua voz na escrita? Você partiu muito da memória, então, de fragmentos, de histórias, de retrato, mas como você acha que você foi buscando essa sua maneira de escrever para chegar no livro? Eu acho que é um pouco pela ludicidade. Eu sou. As pessoas dizem em casa que eu aumento muitas histórias. Eu digo, não, eu sou ficcionista. E agora você está contando, eu tô lembrando que na minha casa, justamente, eu era a contadora de histórias da família. Então, todo mundo dizia, ah, tia Dani vai contar histórias de família. Olha E aí, só. claro, que eu contava as histórias aumentando 1000 pontos, né? Deixando engraçada e contando sempre assim... Era a mãe que dizia que sim, existe o Coelhinho da Páscoa, o Papai Noel e o Duende Verde e tudo e mais um pouco, fazendo com que tudo fosse muito lúdico, muito divertido. Então, acho que tentando achar essa parte um pouco mágica da vida, vendo essa coisa um pouco poética da vida, tentando ver um pouco menos a vida com menos crueza. Trazer todos esses temas Esses também elementos, com a poesia, né? Porque a vida já tem a crueza por si só, né? E aí, quando você consegue olhar de outro ângulo, eu acho que a gente consegue trazer um pouquinho dessa poética. Olha só. E, Lúcio, para você pensa muito na forma na hora de escrever? Você pensou na forma do livro, trazendo seus estudos? Como você acha que chegou na forma e na voz que você escreve hoje? Eu falo hoje porque eu nem não sei se alguém tem uma voz de escrita já fixa, né? Diz que ó, tem escritores que acham em algum momento e a gente às vezes vai experimentando. Como foi para você no seu livro atual e nos seus livros até hoje, né? Foi uma busca bem interessante, assim. E aí, de fato, eu acho que eu não consigo separar isso da pesquisa, né, que eu estava fazendo sobre a obra da Elvira Vinha. O livro agora, né, essa versão que está impressa, que vocês vão poder ler do Aqui Ontem, ele é, sei lá, a 20ª versão, assim. Ele passou por Escreveu muitas, bastante. escrevi muito. E quando começou, eu sempre começo a escrita de um jeito muito aleatório. Eu começo a escrever sem saber o que eu vou escrever, sem ter dado forma, sem ter pensado muito sobre a construção dos personagens. E o Aqui Ontem começou assim também. Aos poucos, quando eu entendi que ele era um livro sobre luto, que essa personagem está vivendo essa morte da mãe dela e ela precisa pensar nesse momento, né, para ela conseguir sair daquilo, o modo como eu estruturei o livro, formalmente, ele tem muito desse processo do luto, que é um processo paralisante. É um momento em que você não consegue sair do lugar. Então, a escrita do Aqui Ontem, ele tenta deixar o tempo mais rarefeito. Então, eu vou aos poucos tentando mostrar na forma, no modo como eu escrevo, essa paralisia. Então, o tempo ele vai sendo
digerido mais lentamente no livro. Ela circula sem conseguir sair muito do lugar, como se ela estivesse presa numa espiral. E aí, aos poucos, bem aos poucos, essa personagem vai conseguindo processar esse luto que ela está vivenciando, vai se aproximando de fato das decisões que ela toma ao longo do livro, e é só assim que ela vai recuperando algum movimento. E a escrita é um pouco esse retomar de movimento que ela consegue, né? Então, a ideia do livro foi essa, assim, de como que eu consigo transformar em forma o luto. E aí, a ideia era essa paralisia, sabe? Esse tempo que vai sendo construído. lentificado. E é legal que você traz uma construção de escrita assim, que começa na desorganização, Anárquica. você fala, começa ali na anarquia, mas aí depois você chega na forma, na estrutura, no que fazer. E eu sei que muitas pessoas às vezes querem até começar a escrever, que nunca escreveram. Vou perguntar para vocês, eu sei que é difícil a gente colocar em palavras, porque os processos criativos, eles são muito pessoais, né? Os processos de escrita, às vezes é difícil a gente nomear. Mas muita gente, às vezes, quer escrever, quer começar, quer contar, por exemplo, uma história que ouviu da família, quer contar uma história que viveu e não sabe por onde eu começo. Para vocês que escreveram a partir desses relatos que também passaram pelo cotidiano de vocês, por essas narrativas que também fizeram parte da história de vocês de alguma forma, como vocês falariam que vocês estruturaram talvez esse processo? O que ajudou vocês nesse processo criativo de escrita? O que ajudou vocês a escrever? O que vocês acham que pode ajudar alguém que quer contar uma história e não sabe como começar? Eu começo. Como Primeira começar? coisa, ler muito, sempre. Depois eu acho que tem que escrever de qualquer forma. Senta e coloca no papel tudo que você lembra, tudo que você sabe, tudo que vem à cabeça. Esse é o passo número 1. Você tem que sentar e escrever. Depois, segundo passo. Aí você vai achando as potências que tem no texto. Vai descobrindo espaços onde você pode deixar um pouco de silêncio, achando ali dentro daquilo que você já escreveu, aonde tem história, o que pode ser jogado fora, que na verdade é o editar, o reescrever. Mas eu acho que num primeiro momento não se pode botar nenhum tipo de censura. É tal coisa, né? Tirar você mesmo do teu ombro, de ficar olhando ali. Escreve muito, sem nenhum tipo de amarra. Aí depois, com muita calma, você vai reavaliar o texto, vai ver para que lado ele vai, que é o que ela acabou de descrever que ela fez. E acho que isso é muito importante também para perder o medo da escrita, da Sim. imagem da gente mesmo ali no ombro, geralmente é muito censor, forte. É terrível. É terrível. Né? Eu concordo totalmente com o que a Dani está colocando. Eu acho que ler é o primeiro passo. Até para a gente saber com quais tipos de escrita a gente se identifica mais. A partir do momento que a gente lê, a gente vai entender, isso daqui eu gosto mais de fazer, isso daqui já não me interessa tanto. E só lendo você já consegue muitas dicas, né, para começar. Botar tudo no papel sempre, porque não tem como... eu acho muito difícil, eu acho que... Eu vou chutar, né, mas eu não acho que tenha um escritor que de cara faz o primeiro livro formal, assim, com toda a forma, tudo explicadinho. Não, difícil, não tem como, né? Difícil. E eu acho que é isso, é um processo. Você tem que começar a escrever. Você vai reler aquilo muitas vezes. Depois de reler muitas vezes, eu acho que para mim funciona muito também, deixa numa gavetinha, deixa aquele texto dormir um pouquinho, volta nele depois de uns 3, 4, 5 meses, quando ele já vai ser menos teu, quando você já consegue ler aquilo como se fosse a obra de uma outra pessoa. E aí, a partir desse momento, você vai conseguir ver se aquilo funciona ou não. Deixar o texto descansar, Deixar né? o texto descansar, porque senão você não consegue ter um distanciamento da própria escrita para ver se aquele texto se sustenta, para ver se aquilo está funcionando ou não. Acho que deixar outras pessoas lerem é muito legal. Então, ainda que sejam pessoas da família, amigos, né, numa primeira leitura, eu acho que é importante. O Aqui Ontem eu fiz isso, eu distribuí para alguns amigos e falei, Primeiro vai ali nas pessoas de confiança, né? Exato, porque são pessoas que vão te trazer, ainda que sejam feedbacks muito cuidadosos, né, devolutivas muito cuidadosas, eles vão conseguir pensar assim, e teve vários amigos que me falaram, isso daqui eu gostei, isso daqui eu odiei. E aí, a partir do momento em que mais de uma pessoa
Se mais de uma pessoa te fala, puxa, isso daqui não tá funcionando, repense, né? Aí você vai olhar para aquela parte do texto para repensar ela. E eu acho que esse é um ponto importante, completando, né, o que a Dani tinha falado, assim. Tem um livro do Stephen King que eu li, que chama Sobre a Escrita, Ai, ótimo. que eu adoro. Eu não li praticamente nada da ficção do Stephen King, mas esse livro sobre a escrita é ótimo. E ele fala que primeiro você escreve de portas fechadas, então você escreve ali sozinho, para você mesmo, né, no seu espaço, soltando essa escrita, como a Daniela falou, e depois Sim. você abre as portas, como a Lúcia falou, tem a escrita de portas abertas, que você vai chamar um familiar, chamar ali alguém próximo, chamar um amigo, depois uma leitura crítica, o livro vai ter esse passo a passo, né? E vocês, enquanto escritoras, queria saber se vocês são escritoras que gostam de ler durante o processo de escrita de vocês, porque tem autora que não gosta, que fala, ai, não leio durante para não me influenciar, não deixar o livro ali de outra pessoa entrar na minha escrita. E tem gente que fala, não, leio bastante, inclusive leio livros que eu gosto, porque eu li recentemente uma colega minha falou exatamente isso, a gente vai sempre estar sendo influenciado de alguma forma, a gente vai escrever a parte da bagagem que a gente carrega a vida toda, então eu leio muito mesmo durante a escrita. Vocês leem durante a escrita? E se sim, quais são os principais ali, talvez, autores ou livros que influenciaram o processo de vocês de alguma forma? Eu leio bastante, sempre. Durante a última escrita do Aqui Ontem, eu não conseguia ler tanto porque eu estava muito imersa mesmo. Eu não conseguia parar de escrever. Então, esses 2 meses finais da escrita, eu li muito pouco porque eu estava muito concentrada naquela escrita. A cabeça não tem espaço Não ali para tinha mais espaço. nada. Não. Mas antes, o livro foi sendo escrito por muitos anos, né? Ele teve pausas, mas durante todo esse tempo eu estava lendo muita coisa. Acho que eu já falei dela, né? E vou seguir falando, mas a Elvira Vinha, eu acho que é a minha inspiração maior para a escrita do Aqui Ontem e uma das principais referências que eu tenho. Ela tem uma escrita que é bastante... Você falou de uma escrita crua, né? E eu acho que a escrita dela é crua. Ela tenta tirar todo o sentimentalismo que tem ali e mostrar o que está acontecendo. E eu acho que ela faz isso de um jeito muito interessante, principalmente nos últimos livros que ela escreveu. Então, essa, para mim, é uma referência muito, muito marcante. Um outro livro que eu li foi da Anne Wright, que é uma irlandesa. Eu estava lendo enquanto eu escrevia o Aqui Ontem, e o livro dela conta sobre um suicídio, então também tem um pouco de luto ali, né, na escrita, e foi um que me marcou bastante. Eu acho que eu trouxe um pouco dessa ambientação, sabe, para o momento da escrita. E eu não acho que... Eu não tenho absolutamente essa coisa de que não vou ler porque isso vai influenciar. Porque é o que você já disse, né, Isa? Assim, tudo te influencia. Se você foi na padaria e alguém te falou alguma coisa, aquilo vai influenciar. Exato. E pelo menos para mim, às vezes, quando eu tô lendo, me dá um insight que eu falo, é isso, eu fecho o livro e vou escrever alguma coisa, já pego no caderninho. Não necessariamente você tá ali pegando de lá, mas isso entrou ali em contato com algum processo interno seu, né? Tudo, né? E você, Dani, você tem influências literárias que você lembra, assim? Sim, inclusive até uma questão de pesquisa, né? Eu li muitos livros de luto enquanto eu estava escrevendo. O que mais me chocou no bom sentido, assim, que eu até hoje acho incrível, é da Rosa Monteiro. A ridícula ideia de nunca mais te ver. Esse dela eu ainda não li. Nossa, é espetacular. Ali ela fala tudo, fala tudo e tá ali. Mas pesquisei muitos livros, O Pai da Menina Morta, do Tiago Ferro, Lili, da Noemi Jaffe, li muitos livros de luto, mas independente desses, na época da escrita do Parte de Mim, eu acho que sim, durante a escrita eu não deixo de ler. E é o que você falou, na padaria você tem uma referência, no cinema, às vezes conversando com alguém, é uma palavra, um som, uma música que vai dar um estralo e você vai falar, opa, isso vai fazer diferença naquele pedacinho que está emperrado, que não vai para frente na escrita. E isso eu acho que se intercomunica em muitas áreas da vida. Então, por exemplo, eu estou escrevendo o monólogo, eu estou fazendo um curso de teatro, e às vezes tem que fazer uma cena para o curso, e aí eu não sei como ir para frente ali, mas eu passei, vi um outdoor e falei, nossa, isso vai cair perfeito lá. É isso. Então, a vida se intercomunica em todos os sentidos. Acho que
Não dá para parar de ler, não. E eu sou uma leitora voraz de tudo que eu vejo na frente. Então, eu gosto muito e... Maravilha. E ouvindo vocês falarem aqui, né, ao longo da nossa conversa, vocês têm esses livros que trazem dor, trazem luto, mas traz também ressignificado, traz esse novo olhar para essas histórias e para vivências, experiências que vocês tiveram, traz um olhar mais poético para uma narrativa. O que vocês acham que esses livros de vocês, com essas histórias, como foram escritas, como foram contadas, podem dialogar com o leitor? Vocês acham que vai a partir de um ponto de mais emoção, de reflexão, de identificação? O que vocês buscam com esse leitor? Ou vocês não pensam no leitor? Vai no livro ali a partir de um processo muito interno e depois é do mundo. Mas o que vocês acham que essas histórias podem tocar e dialogar com quem lê? É interessante, eu pedi para um amigo escritor, poeta, que é o Wilson Alves Bezerra, escrever a orelha do meu livro. E é interessante, né? Porque a gente escreve, a gente tem uma história toda amarradinha na nossa cabeça. E aí, quando ele me entregou o texto da orelha, eu falei, uau, que interessante, assim. Tudo que ele escreveu tá no livro, mas já não é mais o meu livro. É a leitura dele sobre o que eu escrevi. Isso é muito legal do momento da leitura, É muito interessante. Né? É muito interessante. Então, eu acho que quando eu escrevi o Aqui Ontem, tinha um pouco do que a Dani comentou também no começo, né? De querer que as pessoas se identifiquem com essa vivência da narradora, que de alguma forma acompanhem esse processo dela de paralisia, de não conseguir se movimentar e de repente conseguir aos pouquinhos voltar, né, a essa vida que ela quer construir. Mas eu acho que já não depende de mim, e eu senti isso com o texto da orelha, sabe? Que é outra história. Então, a partir do momento que as pessoas lerem, eu acho que elas vão... Eu acho que é isso, né? Quando eu leio, eu também faço isso, assim. A gente pega o que a gente se identifica, foca naquilo e constrói a nossa própria história, né? E eu gosto dessa ideia de textos que não são totalmente fechados. Eu acho que no Aqui Ontem tem muito disso, assim. A narradora, ela vai falar de algumas histórias que ela gostaria de saber, de descobrir, de contar. Só que algumas delas a gente não vai saber quais são ao longo de toda a narrativa. Tem essa brincadeira com o leitor também, né? Tem, total. E aí é isso, cada um pode ir criando o que acha que caberia nesses vazios, né? Legal. E você falando, eu me lembrei também de uma história, principalmente em clube de leitura, porque é isso, o livro vai para clube de leitura, vai para a leitura dos outros, a gente vira outra coisa. E eu lembro que eu participei de um clube de leitura com o meu livro, em determinado momento uma das leitoras estava lá e falando, e nossa, e acho que nesse momento, né, como você quis dizer isso e aquilo outro, para mim foi muito interessante, e eu pensando, nossa, eu quis dizer isso mesmo? Assim, eu não tinha elaborado que eu queria dizer isso, mas eu falei, caramba, se ela entendeu assim, deve ser verdade, então, né? Então, é muito legal ver como o livro chega nas pessoas de formas assim que a gente nem imagina. Não imagina, exatamente. Eu achei que eu ajudaria talvez alguns grupos de luto. Isso entrou para diferentes... Eu ouvi diferentes relatos, né? Então, eu ouvi, por exemplo, da minha psicóloga, que como eu nomeei sentimentos, isso ajuda a organizar as pessoas e que isso ia ajudar muitas pessoas que passaram por luto. Aí eu ouvi também de outras pessoas que isso ajudaria quem atende o paciente que passa por luto, porque vai saber ajudar a entender como é que a pessoa se sente. Que interessante. Aí eu também ouvi, por exemplo, de pessoas que conheceram a minha filha de dizer, meu Deus, você trouxe ela toda de volta e lembranças que eu já nem tinha, que a gente viveu juntas. Aí tem outra pessoa que perdeu um filho e disse, eu ando com o livro embaixo do braço agora, porque isso é a minha Bíblia. Você está dizendo aqui exatamente o que eu penso todos os dias. E, ao mesmo tempo, eu fico querendo dizer assim, tem partes do livro que eu conto que a gente quer morrer com essa dor. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui. E eu sobrevivi, a gente consegue levantar e seguir adiante. E a vida segue. Então, também quero dizer para elas que você também vai conseguir. Então,
é o que você falou, tem coisas e tem coisas que eu não sei para onde vai esse livro. Não sei o que vai causar nas pessoas. E eu espero também que, de repente, algum jovem, lendo e vendo toda essa dor que ela passou, ache outro caminho. E não sei. O mundo está aí. Ele está aí no mundo para que a gente veja o que ele vai trazer para a gente. É isso, né? O livro se abre em 1000 possibilidades. Tô Exatamente. espiando ali, acho que a gente tem espaço para mais uma última pergunta. Foi uma conversa super gostosa, mas para a gente ir encerrando, para vocês, o que é ser uma escritora hoje no Brasil? Que a gente sabe que não é fácil. E como é ser uma escritora hoje em dia, uma escritora contemporânea? Como vocês enxergam esse espaço? Eu acho que o primeiro ponto muito importante disso tudo é todas as mulheres que escrevem, digam para todo mundo, você é sim escritora, porque eu acho que essa é uma grande dificuldade das mulheres de dizer para o mundo, eu sou escritora. E não devia ser tão difícil, né? Mas a gente foi ensinada que o nosso lugar não é esse. Uhum. Então eu acho que o primeiro passo muito importante para todas as mulheres é digam aos 4 ventos, eu sou escritora. Existe esse medo mesmo? Existe, é um medo muito frequente de muitas mulheres, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E ser escritora no Brasil, eu acho que a gente está ganhando muito espaço agora. Eu acho que tem muitas mulheres conseguindo, sim, mais espaço no mercado editorial, nas livrarias, mas ainda é um mercado muito difícil, né? É muita dedicação, a gente sabe que é isso. Para escrever um livro, você demora, às vezes, meses ou anos. Nem sempre ele vai conseguir ser publicado por uma editora. Muitas mulheres publicam de forma independente. Então, eu acho que é um mercado que a gente ainda precisa... Ainda tem muito caminho para a gente percorrer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que iniciativas que nem o teu podcast, né? Puxa, a gente reúne escritoras para falar de literatura, muitas outras escritoras também ouvindo, isso é fantástico, né? Porque a gente vai se alimentando, se ajudando, assim. Eu acho que se a gente se dizer escritora é o primeiro passo, o segundo passo é vamos ajudar todas as outras mulheres que escrevem, vamos fazer junto. A gente vai fazer no nosso clubinho ali, a gente se ajuda a partir dele. É ir junto, né? Eu acho que esse coletivo é muito bonito e muito interessante. Naquela ideia de nenhuma menos, uma puxa a outra e vamos junto, né? Sim. É aquele movimento que eu acho que vocês conhecem, da Giovanna Madalosso, de uns anos atrás, o Grande Dia das Escritoras. Eu fui nessa foto, né? Vocês foram? Eu estava lá também. Então a gente foi junto com a Paula Carvalho também, isso, essa idealização desse né? dia. Que fizeram o livro, etc. Sim. Porque ali elas levantaram que muitas mulheres já tinham livros publicados e não se sentiam no direito de estar na foto. E aí a gente pergunta, né? Você é escritora? Não, eu sou, mas eu não publiquei. Aí então você não é publicadora, mas você é escritora. Eu escrevo umas coisinhas. Gente, você escreve, então você é escritora, né? Então, assim, o que define uma escritora? É quantos livros você publicou? É a qualidade do teu material? É você... Eu acho que se você escreve, isso move, isso faz com que isso te movimente, te transforme. Então, se a tua escrita te transforma, você é uma escritora. E é isso que a gente tem que fazer as mulheres acreditarem. Eu espero que nas próximas gerações, que as meninas que estão crescendo hoje já não passem por isso, Sim, né? Exato. Que elas possam, desde muito pequenininhas, dizer, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, eu sou sim escritora e... Eu tenho uma sobrinha de 12 anos que já se intitula escritora. Olha que legal. Eu até me arrepio. Inspirada na tia, provavelmente. Gente, agora pra gente fechar, além dos livros de vocês, claro, né, que a gente vai deixar aqui de dica de leitura, o Aqui Ontem, o Parte de Mim, queria que vocês deixassem pelo menos mais um livro, assim, de dica de leitura. Pode ser um que vocês estejam lendo agora, que vocês leram recentemente e gostaram muito. O que vem na cabeça de vocês agora? Eu sei que nessas horas dá um branco. Dá um Quando branco. alguém me pergunta, eu falo, eu nunca li um livro. Aline Bay, eu não tô lembrando do título do último livro dela que eu acabei de ler. Meu Deus, agora você falou, me deu um branco. O Peso do Pássaro Morto, Pequena Coreografia da Deus, uma delicada coleção de ausências. Delicada coleção de ausências. Eu precisei falar os outros para chegar acabei de ler. Tô lendo Batida Só, da Giovanna Madalosso. Que mais? Temos tantos livros maravilhosos e dá um branco, né? Deixe um ou dois, assim, tá ótimo. Puxa, eu gosto muito
É um livro também que eu estou estudando agora, que é o Garotas em Tempos Suspensos. Não é de uma brasileira, é de uma argentina, que é a Tamara Kamensain. Isso eu não conhecia. É maravilhoso, é um livro de poesias, em que ela vai falar muito sobre outras mulheres escritoras. Ela também mistura, assim, um pouquinho de poesia com ensaio, é bem interessante o modo como ela escreve, eu acho que é uma dica legal. E quem mais que eu posso indicar? Acho Eu que já esse falei já tá mil, ótimo. mil vezes É, da gente, Elvira Vinha, né? Esse vai ser, nós esse vamos eu já ter que indiquei. conferir. Elvira Vinha também sempre. Ah, e das meninas que estão publicando agora, puxa, eu tenho lido muita coisa legal. Eu comecei a ler agora o novo da Dia Nobre, que tá muito bonito. Então, acho que Dia, é adoro a Dia. a Beijo, Dia. Dia. Beijo, Dia. Tá bem bonito, é um dos que eu comecei a ler essa semana. Ah, Então, maravilha. Gente, super obrigada pela presença de vocês. Adorei esse papo que a gente teve, adorei todos os temas que a gente conseguiu conversar. Foi um episódio muito legal. Espero que quem tenha escutado até aqui tenha gostado muito também, tenha ido com a gente. Obrigada por quem ouviu e obrigada pela presença, gente. Obrigada a você, Obrigada, gente. Isa. Adorei Obrigada a todo mundo. também. Obrigada, Dani. Muito obrigada. E tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.